O filme Eternos mostrou uma estrutura diferente de se contar uma história. A estrutura lembra a técnica que ficou muito conhecida a partir dos chineses e japoneses, principalmente esses segundos, com relação aos mangás e animes, uma técnica conhecida como Kishoten Ketsuku. Eternos constrói uma narrativa sem conflitos muito aparentes e divide a sua trama em 4 partes. Isso é muito diferente do modo ocidental tradicional de dividir em 3 partes e contar histórias focando-se na construção do conflito a partir de técnicas muito bem difundidas por Joseph Campbell e a sua jornada do herói e os ensinamentos dos mestres do roteiro, o Sid Field e o Robert McKee. Vamos lá entender isso? Vamos aprender um pouco mais de cinema e de roteiro, mas antes eu preciso fazer vários disclaimers para entrarmos muito direitinho aqui na pauta, tá? Pausa pro disclaimer e no final um pedido bem rapidinho. Kishoten Ketsuku é a definição japonesa para uma técnica que eu vou demonstrar agora. Entretanto, a forma de ver o mundo e por isso de contar as histórias é um pouco parecida tanto no Japão quanto na China, quanto também em outros países do outro lado do mundo em relação a gente. Eu uso a nomenclatura japonesa Kishoten Ketsuku pelo simples fato dos japoneses terem explorado bastante essas técnicas e também pelos mangás terem ficado muito famosos aqui no Brasil, mangás e animes. Mas que fique claro, eu não tô pegando uma cultura que parece ser apenas a cultura japonesa e aplicando a todos os povos asiáticos e generalizando como se eles fossem uma coisa só. Mais precisamente, eu não estou transferindo uma cultura japonesa para uma cultura chinesa. Estou apenas trazendo o nome da forma como os japoneses definiram essa estrutura de 4 atos ou 4 momentos diferentes dentro de uma história. Eu sei que são povos diferentes, tá? São culturas também diferentes, mas no comparativo é como se eu estivesse falando sobre jornada do herói aqui com relação a como nós ocidentais contamos uma história, sendo que esse termo ele foi cunhado e explorado por um norte-americano, no caso o Joseph Campbell. Ele não é brasileiro, mas eu explico algumas narrativas brasileiras utilizando Jornada do Herói, entendeu? Outros recados importantíssimos. A base desse vídeo é de um curso que eu fiz de escrita criativa e que se focava bastante em mangás. Então eu fatalmente vou trazer algumas definições dos professores que eu tive nesse curso, só que é um curso que eu fiz em 2007 e eu não vou lembrar quem foram os professores que trouxeram as ideias precisamente, quem foi que falou o quê, muito menos do que foi que eu evoluí, do que foi aquilo que eu me apropriei, tá? Eu também me baseei em algumas outras coisas, como por exemplo no vídeo The 4-Part Construction Kishoten Ketsuku Japanese Mangá, que tá no primeiro comentário fixado juntamente dos artigos e o verbete do Wikipedia também, tá? Finalmente esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu o filme Eternos, não assista, ou se você se importa com spoilers, não fique por aqui. Agora vamos ao tema principal. Eternos é escrito e dirigido por Chloe Zhao, que nasceu em Pequim, na China, e vem fazendo fama do lado de cá do globo, né? Ela não é a única escritora do roteiro do filme, mas como uma diretora autoral que é, pode-se dizer que o seu roteiro base definiu bastante os rumos gerais da história e as soluções finais também. Porém, pode ter passado, e realmente eu acredito que passou, por novas redações até chegar ao cinema. Importante dizer também que na montagem do filme, o roteiro se transforma e ela não monta esse filme em específico, apesar de costumeiramente também ser a editora daquilo que produz, mas nesse caso não aconteceu isso. Uma das grandes surpresas que eu tive quando assisti a Eternos foi o fato de ela não correr para explorar o tradicional conflito ocidental, que basicamente se resume a intenção e obstáculo. Ou seja, de um lado temos uma grande intenção e do outro lado temos vários obstáculos para essa intenção ser alcançada. O mestre do roteiro, Aaron Sorkin, fala bastante em sua masterclass que uma boa história é sobre ter intenções boas e obstáculos melhores ainda para contar, e nada mais do que isso. Em Eternos, o texto ele não corre para mostrar um vilão de fato, por mais que demonstre em diversos aspectos alguns traços de vilania, seja a vilania de fato, com os monstros ali no caso, sejam as vilanias internas, mostrando que cada um daqueles seres celestiais tem um pouco do mal dentro de si, ou fazem a representação do mal existente em algo, no caso, o mal de uma divindade que os criou e deu aquela missão para eles. Perceba, eles têm que decidir sobre detonar a Terra para um ser emergir do nosso núcleo ou ir de encontro ao seu criador de fato e salvar o nosso planeta. Algo praticamente inexplorado na cultura
cultura ocidental cristã que adora definir mal e bem, e de preferência em lados completamente opostos. A ideia aqui é do Bagua, né, ou Paquá, ou o Yin Yang, né, aquele símbolo chinês conhecido como Yin Yang, que dentre várias outras interpretações, define que existe um pouco de bem no mal e um pouco de mal no bem. Isso aí vocês já conhecem bastante. O Kishotenketsu, ele explica essa forma diferente de contar uma história. Temos aqui uma narrativa sem conflito aparente, dividida em 4 momentos. O primeiro momento da história é a chamada situação, ou seja, é como tudo está naquele ponto ali da história. Pode ser chamada também de status quo, né? O status origem. O segundo ponto da história é a intensificação ou desenvolvimento, que vem demonstrar melhor os problemas da situação inicial. Depois temos o terceiro momento, esse é o principal aqui, que é confusão ou deslocamento, que vem para reorganizar a história como um todo, geralmente trazendo um problema não mapeado e que aparentemente não faz tanto sentido no começo. E temos o quarto e último passo, que é a assimilação ou conclusão, ou seja, é o momento e o modo também como esse novo elemento transforma a história e como isso vai ser de fato importante para a narrativa como um todo. Resumindo, né? Ki é a introdução, Sho é o aparente ápice, Ten é o desconhecido, Ketsu é o resultado. Kishotenketsu. Existem outras diversas formas de nomenclatura, tá? Mas eu trouxe umas 2 ou 3 aí e basicamente a ideia é a mesma. Vamos a um exemplo aqui que eu criei de um poeminha aleatório para ficar claro como é uma história de um modo, que é o modo que nós estamos acostumados, e do outro modo, que é esse que eu estou trazendo agora. Primeiro, o modo Kishotenketsu. O vento bate e as folhas de papel que uma menina segurava voam. Ela tenta segurar as folhas com a mão, mas é difícil. Longe dali, uma senhora perde o saco plástico enquanto juntava o lixo da sua rua. A menina apanha um saco plástico e usa para juntar as suas folhas de papel. Perceba aqui que o terceiro momento parece não pertencer à narrativa inicial, até que vem o quarto momento e arremata a história, ao passo que também explica o que foi aquele elemento do terceiro momento. Não sabemos se o vento levou o saco plástico, isso não está escrito. E também não sabemos se foi o mesmo saco plástico que a senhora perdeu o que a menina achou lá atrás. Mas a elipse na narrativa sugere que a resolução da menina veio a partir desse elemento novo e aparentemente aleatório. A senhora não tinha o conflito de resolver o problema da menina. Tampouco a menina tinha visto ali uma senhora perder o seu saco plástico. Parecem coisas desconjuntadas, distantes, mas que, quando vistas como um todo, se completam. Do lado de cá, aqui no ocidente, né, para se ter aí o comparativo, isso seria mais ou menos assim, tá? O vento bate e as folhas de papel que uma menina segurava voam. Ela tenta pegar as folhas com a mão, mas é muito difícil. Uma senhora observa a situação e dá um saco plástico que carregava consigo. Então aqui a gente tem vários conceitos, né? O conceito da doação, o conceito da dor que a menina estava sentindo e aí a senhora foi afanar e tudo mais. Observe bem, tá? Na primeira versão, o vento, ele é mal e bom ao mesmo tempo. Ou ele nem se faz presente, né? Foi o seu cérebro que colocou o vento lá. Aquele terceiro ato, ou melhor, o terceiro versinho, ele não diz que foi o vento que levou. A mulher perdeu o saco plástico, só que o nosso cérebro complementa. O vento, ele fez as folhas voarem, mas supostamente ele trouxe o saco plástico também. O vento, ele foi mal e bom ao mesmo tempo para a menina. E ele pode ter sido mal para a senhora, caso ela jamais saiba que ajudou alguém. Ou que ela gostava dessa menina, ou que não gostava, enfim. Olha só de fora. A gente observando isso, pode perceber que o vento contém os dois lados, o yin e o yang. Ao mesmo tempo, podemos ver que a senhora, ela é boa. Mas se no próximo verso dissermos que ela ficou revoltada com o que aconteceu, podemos não vê-la tão boa assim. Como que ela vai ficar infeliz se ela ajudou uma menina desamparada, né? Assim como, se a gente forçar, podemos dizer que a menina é má, porque ela se apropriou de um saco plástico que não foi lhe dado de fato. Ela simplesmente pegou porque estava ali, porque chegou até ela. Ninguém entregou isso. Entenderam aqui a grande diferença, a complexidade com apenas uma passagenzinha, apenas com um versinho diferente? E outra, não tem conflito, tem problema, mas os conflitos, eles são colocados pelo observador, no caso nós que assistimos ou que lemos aquilo dali que está acontecendo.
Por que o personagem Icarus, ele mudou de lado lá no filme Eternos? É porque nesse caso, ele é o vento. Ele muda de lado, mas ao final ele também se junta a todos e forma a tal da Unimente, quando refuta ao tentar atirar um raio que sai dos seus olhos e ferir a sua amada Cersei. Depois disso ele vai embora. Ele vai embora com vergonha do que ele fez duplamente, ou seja, vergonha de ter traído seu Deus e também vergonha de ter traído uma missão, né? Mas também com vergonha de ter ido contra os seus familiares. Ele é literalmente o vento que levou as folhas da menina e que também levou o saco plástico da senhora. E que também é o vento que ajudou a menina e que também é o vento que pode ter irritado a senhora. Não tinha dessa forma como a real ameaça de Eternos vir de algo fora daquele grupo. Os monstros, eles servem só para nos mostrar as lutinhas, mostrar as habilidades de cada um. Mas é a própria existência dos Eternos na humanidade que se põe como uma ameaça de fato. Druig, ele é terrível por escravizar a mente daquelas pessoas, mas também é bom ao parar a pequena Sprite que quase estava matando a sua irmã Cersei. A Sprite, ao mesmo tempo, ela era boa. Lá no comecinho ela era boa, divertida e etc. Mas ao final ela se torna também uma ameaça. Do ponto de vista do Icarus, seus irmãos, eles deviam segui-lo. E se isso acontecesse, para ele estava tudo resolvido. Mas só que eles se tornam o mal para ele quando resolvem não segui-lo. A Sprite até pergunta: irmão, Icarus, vamos realmente matá-los? E ele concorda dizendo que sim, que muito provavelmente isso vai ter que acontecer. Naquele momento, tudo que o Icarus queria é que os seus irmãos ficassem do seu lado. Ele queria ser as folhas dessa historinha que eu trouxe da menina, as folhas que ela tentava colher, e que outra coisa, outro mal, fosse o vento que trouxesse o saco plástico. Mas ele foi o próprio vento. O vento que bagunçou e depois também o vento que organizou e ajudou a consertar tudo. No filme Nomadland, filme escrito, dirigido, produzido e editado pela Chloe Zhao, a decisão da Fern, que é a protagonista vivida pela Frances McDormand, é ao mesmo tempo a sua glória e a sua desgraça. Ela sai de casa, escolhe uma vida nômade dentro de um carro, busca emprego por onde vai, passa por perrengues, passa por aventuras, por amizades e inimizades, encontra várias desventuras e no final decide por voltar a seguir a mesma vida, entendendo que para ela a vida é exatamente aquilo dali. Pratos se quebram e ela conserta. O frio chega, ela se cobre. E por fim ela decide viver o prazer de aceitar a vastidão do mundo que está à sua frente, em vez de voltar a se enclausurar num lugar comum, dentro de uma casa no caso. O status quo é o vento bagunçando tudo. E aí vamos lá o que a gente aprendeu agora. Status quo, vento bagunçando tudo, uma amizade inesperada, assimilação do novo e também a assimilação de quem é ela. Resumo de Nomadland e também o resumo da narrativa Kishotenketsu e também a narrativa de Eternos, ou pelo menos como ele mostra a maior parte da sua história. Importante dizer que generalizar a arte sempre será um erro. Então, apresentar padrões é observar o que mais se repete para que entendamos como as coisas funcionam dentro do nosso cérebro. Mas não quer dizer que a arte se resume a isso. Pelo contrário, isso tem que funcionar a narrativa, né? Nesse caso específico, para mim funciona. E mais do que isso, é a quebra da técnica que garante destaque para muitas obras, assim como o próprio Eternos, que não leva o Kishotenketsu totalmente à risca, porque ele inicia nas mãos de uma chinesa que conhece muito bem essa técnica, que viveu essa técnica e que talvez nem tenha isso muito na frente, assim, está enclausurado nela. Mas só que o final de Eternos, a conclusão, a síntese de Eternos, toma forma a partir das mãos de outras pessoas que não têm a mesma origem da Chloe Zhao. E é por isso que ainda tem uma ameaça monstruosa, uma ameaça feia, disforme. E é por isso que o filme ele não consegue desgarrar totalmente de uma fórmula pré-estabelecida e ser do tamanho que ele foi preparado para ser, né? Principalmente caso ele não pertencesse a um contexto muito específico. A mesma coisa aconteceu com Star Wars Episódio 8. Só que sobre isso, eu convido você a assistir um outro vídeo meu, no qual eu falo sobre a quebra de expectativa e a frustração de esperar sempre o lugar comum. E aí eu pergunto, vocês gostaram? Se sim, comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouco mais sobre roteiro. Em breve eu vou lançar 2 cursos, um de como interpretar os filmes, que vai trazer muitos assuntos que eu trouxe aqui, e o outro de como escrever críticas, tá? Tem um link no primeiro comentário para você deixar a intenção de inscrição.
quando lançar as inscrições de fato, eu avisarei primeiro por e-mail para quem colocou os seus dados nesse formulário. Então fica ligado, fica esperto e coloca os seus dados aqui. Eu fui nessa, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e tchau. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.